Grande nação santista, bem-vindos ao canal. Sou Arthur Washington e precisamos falar de Guilherme, o amado. Galera, antes de a gente começar, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever para ajudar demais aí a gente bater a meta aí de 1.200 inscritos. Não vai te custar nada e vai fortalecer muito, ajudar muito o canal, ser mais visto, aumentar, a poder trazer mais vídeos e mais análises aqui para vocês. Bom, vamos lá. A maior parte da torcida do Santos critica muito o Guilherme e uma outra parte, que também é uma porcentagem assim alta, ao meu espanto, protege muito o Guilherme. Eu sou um dos que, quem acompanha o canal sabe, eu sou um dos que cobram o Guilherme, porque eu acho que o jogador de futebol ganha uma bala para entregar muito pouco. Então, o Guilherme é um desses jogadores, na minha opinião. Primeiro que eu já acho errado o Santos estar na situação que está, sendo vítima, né? Uma espécie de vítima, ou obrigado a aturar o Guilherme porque a gente depende do Guilherme. Eu acho que o Santos é muito grande para depender de um jogador tão pequeno quanto o Guilherme, que nunca ganhou nada. Então, meus amigos, eu queria falar um pouco sobre o porquê o Guilherme é tão cobrado e várias pessoas perguntam, né? E se questionam, mas por que que não cobram o Escobar, assim? Ou por que que não cobram, sei lá, o fulano de tal, assim? Gente, vamos lá. Eu vou usar a do Escobar porque eu vi bastante gente falando do Escobar, da limitação do Escobar do jogo de contra o Grêmio, né? De quarta-feira. O Escobar, ele sabe que ele é limitado. Ele sabe. Ele tem ciência disso. Então ele se entrega, ele se doa, ele corre até o último minuto que ele tiver em campo e faz o básico. O Escobar não é um cara que inventa, que tenta dar drible, passa o pé por cima da bola e também é bastante objetivo. Obviamente que o Escobar toca para trás, tudo porque ele é um lateral e ele é um lateral defensivo. Apoia pouco, mas às vezes ele apoia, tem algumas assistências, inclusive acho que no jogo contra o Vitória, contra o Corinthians, lá na Arena Itaquera, quem ainda faz o cruzamento pro gol do Guilherme é o Escobar. Um belo cruzamento, por sinal. Então ele aparece algumas vezes para apoiar. Obviamente que não é o forte dele, ele erra bastante no apoio, mas defensivamente na entrega ele é muito bem. É um jogador que todo Santista gosta por conta da raça, da vontade do Escobar, da vontade de vencer, da vontade de se entregar dentro do campo. Dito isso, é por isso, e ainda assim, eu estava no jogo contra o Grêmio e houveram algumas críticas ao Escobar que não estava fazendo um bom jogo. Porém, como eu falei, o Escobar tem créditos porque na maioria dos jogos, em porcentagem, ele vai bem. E não é todos os jogos que dá para fazer bem e tal. Então, nesse jogo ele foi mal, foi cobrado e foi substituído. Ok. O primeiro ponto é que o Guilherme nunca é substituído. É raro. Seja por Kleber Xavier, seja por Vojvoda, seja por Carille. Enfim, todos esses últimos, Pedro Caixinha, os últimos técnicos que passaram. O Guilherme é um jogador que não aceita críticas. Ele é um jogador que queria ir embora do Santos. Ele era um ninguém. Sempre foi um ninguém, por onde passou. A torcida do Grêmio não tem saudades do Guilherme. A torcida do Fortaleza tem muitas críticas ao Guilherme. E é um jogador que quis ir embora do Santos. Além de tudo, ele é ingrato porque ele quis ir embora do Santos por conta das críticas. Eu entendo que as críticas passaram do ponto. Eu acho que não deveriam ter passado do ponto em que passou. Mas eu acho que o Guilherme entrega muito pouco pelo que ele ganha. Eu acho que o Guilherme se acha um craque absoluto. O Guilherme não é objetivo em muitas das vezes. E, na maioria dos jogos, o Guilherme desgasta a relação dele com a torcida. Porque ele erra a maioria das jogadas que ele tem, tá? Mas ele é o artilheiro do time, tudo. A maioria dos gols dele foi na Série B, em 2024. E esse ano foi no Paulista. O Guilherme tem 14 gols no ano, 10 foram no Paulista. Bem, ele fez alguns gols importantes contra o Cruzeiro, o gol da vitória contra o São Paulo, fez um gol contra o Corinthians também. Mas assim, é muito pouco para um jogador que ganha o que ele ganha, que é um dos teoricamente líderes do elenco, que é um ponta do Santos Futebol Clube. Enquanto ele continuar achando que ele é um craque insubstituível, que ele tem que fazer aquelas graças dele que não dão certo, o Guilherme, segundo o Felipe Noronha, um vídeo do Eu Vim de Santos,
O Guilherme não fez gol e em nenhum gol do Guilherme foi desse jeito. Foi daquela dancinha dele de TikTok, puxando para o meio e chutando. Por que insistir? Quem insiste no mesmo erro, quem insiste nas mesmas coisas, esperando resultados diferentes, é medíocre. É pessoas burras que vão tentando a mesma coisa, não tem resultado, mas acha que vai ter algum resultado diferente, praticando as mesmas coisas. Isso é burrice, gente. E o Guilherme, ele permanece fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões erradas, fazendo jogadas inobjetivas, tocando para trás e achando que a torcida tem que adorá-lo. Não vai acontecer, meu amigo. Quando você for objetivo, quando você entender que você é um jogador limitado, daí sim a gente pode começar a tentar gostar de você. Enquanto você achar que você é craque, enquanto você achar que é insubstituível, enquanto você não mudar as suas ações, enquanto você não se entregar pelo time. Eu acho que o Guilherme não se entrega pelo time. Eu acho que ele é um jogador assim, bem egoísta. Ele tenta jogadas sozinho diversas vezes que dão completamente erradas, ou ele toca para trás. Alguns lances ele aparece bem posicionado, ele faz o gol, é bom cabeceador, mas na minha opinião, novamente, é muito pouco. Ah, mas é um jogador que corre, que apoia. Gente, o básico de um atacante é saber driblar, chutar, passe, entendeu? É o básico de um atacante. Hoje em dia o futebol está com os valores invertidos. Você precisa de um zagueiro que marca? Não, precisa de um zagueiro construtor. E o atacante? Você precisa de um atacante que faça gol? Não, precisa de um atacante que apoia defensivamente. Então não dá para entender, gente. Para mim, o cara tem que saber o básico da posição dele e depois agregar outras coisas. Não, o Guilherme não tem que ser insubstituível porque ele apoia na defesa. Ele tem que ser um jogador primeiro de ataque. Aprimora, treina. Se bem que com quase 30 anos é difícil dele evoluir, mas pode evoluir. Se treinar, se tiver mais forte de vontade, se for mais objetivo. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, e pode discordar, não tem problema. Só que é inegável que essa defesa ao Guilherme é uma coisa desgastante, porque a gente vê que não terá resultados diferentes tendo as mesmas atitudes, as mesmas decisões erradas, as mesmas jogadinhas inúteis, ridículas. E, enfim, gente, cansa ficar repetindo essas coisas, cansa ficar falando do Guilherme, que para mim um jogador completamente comum para pior. E é triste o Santos depender de um jogador tão fraco quanto o Guilherme. Esta é a minha opinião. Não conheço a pessoa do Guilherme, não sei se ele é um cara gente boa ou não, mas eu não gosto do jogador, do profissional dele dentro do campo, Guilherme. Se você gosta e discorda de mim, fica à vontade, pode comentar, mas se você concorda também ou acha que ainda tem alguns outros pontos a acrescentar, fique à vontade, comenta, curte, se inscreve no canal para dar aquela força e abraço.